Marketing, sim. Mas o jornalismo não, porque não é papel do jornalismo. Mas é papel do jornalismo fazer esse vamos dizer assim, pinga-fogo político? Eu penso assim, às vezes na conotação Porque da própria há jornais reportagem. já explicitamente pelo seu editorial que você vê, ó, minha linha política é essa. Mas veja bem, o jornal ele pode ter uma linha editorial. O Estadão ele tem uma linha editorial, ok? Mas ele em nenhum momento vai fazer uma destruição de reputação. Então, vou citar três exemplos. Lá no comecinho, que até contribuiu para chegar onde chegamos, espalharam sobre a questão do kit gay nas escolas, que era mentira, que até inclusive deveria ter sido um dever dos grandes jornais ter desmentido isso, inclusive na entrevista presidencial com o Bolsonaro. Aí teve a mamadeira de piroca que estava distribuindo. Nossa, pra mim a mamadeira de é o melhor caso de fake news brasileiro. Entendeu? A grande, Nunca vai ter nada igual. A grande mídia poderia ter desmentido, não desmentiu e teve uma grande parcela da população que acreditou. Mas a pergunta que eu te faço é, como que o Jornal Nacional vai chegar e vai dizer, tá lá, William Bonner e Fátima Bernardes, gente, a mamadeira de piroca é mentira. Tinha que fazer. Não tem como. Tinha que fazer. Na mesma coisa que o kit gay. E ainda assim, aí só o terceiro extremo. Você imagina o William Bonner falando? Boa noite. O Jornal Nacional informa que a mamadeira de piroca é mentira. Não tem como. Aí é o terceiro caso que isso causou a morte de uma pessoa em Santos, que foi quando espalharam a respeito de que a moça estava sequestrando e fazendo magia negra com criança. Foi no Guarujá. No Guarujá, isso. Entendeu? Então, mas baseado nisso que o Fagner tá falando do jornal não desmentir, o jornal contribui com fake news. Não. Aí ele não faz o papel de bem informar o seu leitor. Mas a da moça eu acho que não deu nem tempo. Deu, assim, ficou uma semana circulando. Não, mas até chegar, não, será que... Porque, na verdade, a moça que morreu não tinha em tese nada a ver com a moça do retrato, pelo que eu lembro da reportagem. Eu não vou... aquela ali. Foram lá e... Mas nem era parecida com, em tese, a moça que estavam... A gente precisa aí chegar no seguinte. Se a mamadeira de piroca surgiu... Qualquer fake news, né? Se essas fake news surgem... O jornalismo ele entra na sua função de informar, mas não na sua função de convencer. Tá? Então assim, olha, a gente tá aqui para dizer o seguinte, a fake news X, ela é uma fake news. Não é função nossa de tentar convencer o leitor. Mas tem um pouco o negócio do Fantástico. Antigamente não tinha muito dos jornais. De uma forma, isso aqui é fake news, isso aqui não é fake news, isso aqui... Porque não, realmente o jornal vai ficar toda hora desmentindo os outros. Não, eu vou ficar trazendo informação para os outros. Agora, com tanta fake news, tem até quadros que são fantásticos. Isso aqui é fato ou fake, umas coisas assim. Para tentar eu acho trazer que até tem alguns informação. portais hoje que tem essa questão do fato ou fake. Eu acho que o UOL mantém alguma coisa do tipo. Mantém mesmo. Porque tem muito, realmente, mas antigamente não tinha, a gente né? Peraí, o jornalista ele não é uma agência de checagem. Ele vai ficar só, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. Porque senão a gente vai passar o dia inteiro pegando a tia do WhatsApp, pegando o WhatsApp da tia e falando assim, gente, isso aqui é mentira. Não, a nossa função é informar. Exatamente. A notícia, e eu vou repetir isso aqui eu ouvi de Joseval Peixoto, que foi inclusive o criador do Jornal da Manhã, onde eu trabalho hoje, na Rádio Jovem Pan. A notícia, ela não é da emissora, ela não é do governo, ela não é minha, ela não é sua. A notícia é do povo. Então a nossa função é dar ao povo a notícia. Mesmo que ela seja falsa? O jornalista de verdade não dá notícia falsa. E como é que ele... Aí eu queria, até como curiosidade, como ele, em tese, não dá a notícia falsa? Ele busca checagem? Como é que funciona? A gente passa o dia inteiro checando a informação. Você liga para as pessoas? A gente liga para as pessoas. Aí entra um outro ponto. Você disse... Agora, jornalista que dá fake news não é jornalista. Então, aí que entra um ponto que, assim, quando você estava na faculdade, tiraram obrigatoriedade. Você acha que essas pessoas que noticiam hoje, que são canais de informação, que
informam de alguma forma as pessoas, elas têm uma responsabilidade nessa disseminação, já que eles não têm, por ética acadêmica, a busca da checagem, a busca da verdade? Porque, assim, a quantidade de pessoas que informam, mas que não são jornalistas hoje é gigantesca. Em Poços de Caldas, inclusive. Eu nunca gostei de fazer televisão. Quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era ir pro rádio. As minhas inspirações para ir para a faculdade sempre foram pro rádio. Sempre foi por causa do rádio. Minha grande referência no jornalismo é um cara que morreu, inclusive, durante a pandemia, morreu de Covid, que foi José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade tinha um programa na Rádio Bandeirantes chamado O Pulo do Gato. Ele começava às 5h30 da manhã. E depois ele apresentava, ainda na Rádio Bandeirantes, o Jornal Gente. Programa que permaneceu aí por 50 anos no ar na Rádio Bandeirantes. E até hoje ele está no ar na Rádio Bandeirantes. Programa que, inclusive, sucedeu o Trabuco do Vicente Leporás, que é uma outra referência do rádio brasileiro. Então, assim, eu quis fazer rádio e minha segunda opção sempre foi o texto. E depois assessoria de imprensa e lá em último televisão. Foi jogar futebol, andar na rua e aí... televisão. Eu nunca gostei de fazer o texto de TV. Porque o texto de TV pro jornalista ele é um texto preguiçoso. O texto de TV ele é um texto preguiçoso. Tipo, explica pra gente como é que seria mais ou menos assim. Você não consegue se aprofundar porque o cara ele não pode ficar, o apresentador ele não pode ficar falando lá 3 horas. Ele é um texto preguiçoso. É rapidinho, só Ele informar. rapidinho, é quase que a capa do Então, ele é diferente de um rádio onde a gente pode se aprofundar, onde a gente pode comentar. O Jornal Nacional, por exemplo, você percebe. Ele fala lá um texto, ele dá uma introdução, joga a reportagem, pronto, acaba. Então, eu nunca gostei. Tô falando tudo isso para chegar na tua resposta. Aí, em maio, como eu falei, eu já trabalhei aqui na Transamérica, na Difusora. A última transmissão da Rádio Difusora de Poços de Caldas foi eu que fiz. Antes dela virar Transamérica. A Difusora histórica, foi eu que fiz a última transmissão ao vivo. E aí, então, eu voltei agora primeiro pro Jornal da Manhã, no dia 2 de maio desse ano. E aí, quando passou 10 dias, eu recebi o convite para assumir o jornalismo da TV Plan. Aí eu topei, eu tenho uma tremenda amizade, carinho e respeito por 3 pessoas. Juninho Sioff, Rogério Sioff e Leonardo Sioff. Que são, assim, além é uma relação de amizade que já vem de muito tempo, principalmente com o Léo. Que hoje é meu chefe, inclusive. Ele é um dos diretores do grupo. E aí eu recebi o convite para assumir o jornalismo da TV Plan. E aí eu assumi o jornalismo da TV Plan. Eu me lembro que quando eu cheguei na redação da TV Plan hoje, eu fiz umas mudanças, né, já lá. Eu sentei em frente ao computador e eu abri aquele programa, que é exatamente o programa da época da faculdade. Já me deu um frio na barriga que eu falei assim, putz grila, eu tô de frente pra esse programa aqui. Eu odiava esse programa na faculdade, eu tô de frente pra ele. E até então... Na minha carreira, eu me formei em 2007, eu nunca tinha feito televisão, por incrível que pareça. Tinha feito repórter, mas de sentar como um diretor de jornalismo e sentar, eu não tinha feito. Tanto que eu cheguei pro Léo e falei assim, Léo, cara, vai ser a primeira vez na minha vida, com 39 anos, que eu vou fazer isso. Então você tem paciência, porque eu sei como é que faz, mas eu preciso... Eu conheço a teoria, mas não tenho a prática. Porque eu sempre fiz rádio, assessoria de imprensa e texto. Foram as 3 coisas que eu fiz, televisão nunca. Comecei a fazer. E aí, a primeira coisa eu comecei a fazer algumas mudanças no jornalismo da Plan. E aí eu comecei a perceber primeiro alguns mitos. Sabe aquele mito de que ninguém assiste mais telejornal ou televisão local? Mentira. As pessoas assistem. Eu comecei a ter uma dimensão disso na primeira semana em que eu estava à frente do jornalismo da TV Plan. E aí veio um outro choque. Eu sou muito grato à vida de ter me proporcionado enxergar isso. Você tem o youtuber, você tem o cara da internet, você tem o site, mas quando o seu João lá da Zona Sul, ele quer saber alguma coisa, ou ele precisa de fazer uma reclamação, ele não vai no youtuber, ele não vai no site, ele vai na imprensa tradicional. Ele vai na TV Plan. Ele vai na TV Poços. Ele vai na rádio. Porque ele sabe
que ali tem credibilidade. Porque ele sabe que ali ele pode contar, ele sabe que o que está dizendo ali é verdade. Então, para mim, que era uma pessoa que estava muito duvidando dessas questões de mudanças, de novos tempos, de a gente estar perdendo espaço, não estamos. Pode surgir o youtuber que quiser, pode surgir o vlogger que quiser, pode surgir o que vier. Ele vai, quando estoura uma mega notícia no Brasil, esse cidadão, ele chega em casa, digamos que tem aí, sei lá, o presidente Lula vai renunciar, hipoteticamente. Sabe onde ele vai? O primeiro lugar que ele vai ligar é na TV Globo. Sim. Ele vai assistir o Jornal Nacional. Pra ver se é verdade a história. Porque se tiver no Jornal Nacional é verdade. Então, mas esse não é um público nichado? Não, não é. E, por exemplo, eu não ligaria no Jornal Nacional. Não, mas você ligaria talvez num outro jornal. Da Band, da Record, sei Ou lá. você ligaria na Globo News. Mas talvez você não fosse. Ou, né? É que ele Ou tá, se ele fosse tá se dependendo. referindo à grande massa como um geral. Gente, a gente Sim. vive uma bolha aqui que vocês não têm ideia. Isso aqui é uma bolha. Tá prestes a estourar, capaz. Isso, a gente vive uma bolha. Sim. Eu concordo. Mas o que me incomoda é. Não vou passar o pano pra internet, não, porque na internet isso é até pior. Mas. E eu não sei se foi a imprensa tradicional que absorveu isso da internet ou se foi. O que foi. Enfim. Que é em relação. Até baseado num comentário aqui que fizeram no chat, e é um tema que eu ia entrar, da qualidade do jornalismo. Que, por exemplo, parece que para se provar que algo é verdade, que você disse, para buscar essa credibilidade, o jornalista ele tem que estar na situação para se mostrar. Por exemplo, deu uma enchente em Poços, ele tem que estar lá no meio da enchente, água até no pescoço para se comprovar que é verdade. Na hora que aconteceu. Exatamente. Você acha que é muito aquela vontade de, tipo, sempre apocalipse sinal para essa imprensa tradicional se manter? Isso sempre existiu. Tô pensando no Pedro Bial aqui. Todo jornalista sempre quis dar o furo. Eu tô lembrando do. Não, mas às vezes não é o furo. Porque toda notícia hoje ela tem sempre um traço sensacionalista. Eu tô Isso lembrando- já existia. Aqui em Poços tinha o Xereta. Isso sempre existiu. O Xereta, né? Desde da os rádio. primórdios do jornalismo. Sempre existiu. Eu O jornalista que. Aquele furo. Parece que ele quer mexer muito com o É ânimo, que- tipo assim, se você não Mas fizer isso... jornalismo, eu falo, e é uma coisa que eu tô tentando trazer lá pra TV Plan, que modéstia à parte, a gente tá pegando. O jornalismo da TV Plan, e eu falo isso tranquilamente, hoje ele tá com uma nova cara, ele tá aparecendo mais, tem muito o que fazer ainda. Tá passando por uma reestruturação. Mas ele tá. A gente sabe disso. As reportagens eu tô fazendo. A gente tá fazendo reportagens diferenciadas lá. Mas a questão da novidade, do sensacionalismo, do trazer o leitor, trazer o ouvinte, isso sempre existiu, Ciro. O que mudaram foram os tempos e as possibilidades e as formas de se fazer isso. Não, sim, isso eu até concordo. Mas, por exemplo, um jornalismo que eu acho que cutuca em tudo e não tem medo, o trabalho que o The Intercept faz, por exemplo. Ele vai com tudo. Extremamente tendencioso, Intercept. Você sabe, né? acha? Eu acho que ele consegue jogar pros dois lados muito bem. Não sabe, não. Extremamente tendencioso. Por que você acha? O Intercept e o antagonista estão pau a pau ali. Mas eu tenho a sensação de que ele aprofunda a questão. Não fica numa questão rasa, às vezes, que pelo menos eu tenho a sensação que a imprensa tradicional fica. Não, mas não é que a Igual, imprensa por exemplo, tradicional fica, não. Vamos A imprensa, citar um sabe por quê? A exemplo. imprensa tradicional é o que, quem, quando, como, onde, por quê. São Igual, as por 5 exemplo, regras do quando jornalismo. o Sérgio Moro entregou os prints de conversa que teve com o ex-presidente Bolsonaro. Parece que, tipo assim, avalanche, e você via a conversa de discordância de que rumos as coisas poderiam tomar. O Intercept. Olha só, O silêncio. aquele... Eu não vejo diferença no Intercept com o antagonista. Pra vocês não são bons jornalistas? Pra você? São bons jornalistas. Até porque eu Mas- acho que parece que o Intercept resgatou aquele jornalismo investigativo. Mas
A gente tem bons jornalistas investigativos no Brasil hoje. Já tivemos muitos, inclusive. Uhum. Fazer jornalismo investigativo não é fácil. Fazer jornalismo investigativo é extremamente difícil. Sim. Eu fiz uma série de 10 reportagens sobre a saúde de Poços de Caldas que resultaram numa CPI da saúde. Uhum. O Fagner sabe disso. A CPI da saúde surgiu por causa de uma série de reportagens que eu fiz durante 10 edições chamada Dossiê Saúde, que mostrou todas as irregularidades dos contratos de saúde de Poços de Caldas, atestados inclusive na CPI. A CPI atestou, existem irregularidades. Uhum. Fazer jornalismo investigativo é difícil, é caro, porque você passa dias, horas, semanas, meses fazendo uma investigação. Né? Posso citar aqui um filme que eu gosto muito de jornalista chamado Spotlight, já viram? Muito bom. Aquilo ali. Muito bom. Eles trabalhavam no andar subterrâneo de um jornal e fizeram e descobriram o escândalo de pedofilia na Igreja Católica nos Estados Unidos. Sim, acobertado por 1001 acordos. Quando a gente fala de imprensa hoje, principalmente na imprensa regional, gente, é tudo tão enxuto que não tem como ter um jornalismo investigativo. É isso que eu ia te perguntar. Tem dinheiro, verba pra isso? Não tem. É meio que você fazendo por amor mesmo. As TVs regionais, elas estão sucumbindo. Em que, inclusive, eu digo o seguinte: é um problema das faculdades, e eu sou extremamente crítico ao curso de jornalismo da PUC, posso